Uma reviravolta muito grande vai acontecer na trama. Odete Roitman sofrerá um atentado no capítulo que vai ao ar dia 20 de setembro. Ela sofre um atentado, ela dirá para a polícia que ela sofreu uma tentativa de assalto, ela tentará enganar a justiça para manter a imagem intacta. Bom, porém, no capítulo 6 de outubro, Odete Roitman é encontrada morta. Bom, é aí que a polícia também encontra um revólver do lado do corpo de Odete Roitman. É aí que os peritos irão identificar duas digitais, que será revelado num capítulo que vai ao ar 11 de outubro. Os peritos irão revelar que as digitais são de Heleninha e Celina. Com isso, a Heleninha e Celina vão parar na cadeia por ter matado Odete Roitman. Porém, uma reviravolta muito grande vai marcar a trama, porque na realidade a Celina e a Heleninha caíram em uma armação muito grande de César, não só de César, como também de Fátima e de Marco Aurélio. Os três se uniram para matar Odete Roitman e colocar a culpa em Celina e Heleninha para despistar a polícia e a polícia não encontrar e não descobrir que eles foram responsáveis por matar a Odete Roitman. Bom, e os quatro se beneficiaram pela morte de Odete Roitman, já que com a morte de Odete Roitman, o César herdaria 50% da TCA, a Fátima, amante de César, se daria bem, o Marco Aurélio viraria presidente da TCA, todo mundo ali se beneficiaria com a morte de Odete Roitman. Deixa o like, se inscreva no canal e adicione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. No capítulo que vai ao ar no dia 1º de outubro, o Leonardo será revelado que ele está vivo. A família Roitman vai tomar conhecimento de um vídeo que Nise tinha feito antes de morrer, aonde ela explicava como foi o acidente que deixou Leonardo em uma cadeira de rodas e o que Odete Roitman fez, colocando a culpa em Heleninha desse acidente, e depois fugiu à morte de Leonardo, fazendo todos acreditarem que Leonardo havia morrido, depois deixou Leonardo, digamos, preso, enfim, deixou Leonardo em uma situação deplorável ali, dependendo dos cuidados dela, depois de Ana Clara, enfim. A família Roitman descobriu que Leonardo está vivo. A partir desse ponto, o Leonardo doou a medula óssea para Afonso, salvou a vida de Afonso. Todo mundo da família Roitman ficou revoltado com a Odete pelo que ela fez com Leonardo. A Heleninha ficou muito aliviada e ao mesmo tempo muito angustiada, porque também o Leonardo está numa cadeira de roda, praticamente em estado vegetativo. Enfim, tudo isso mexeu com ela, mas ao mesmo tempo o alívio seria porque o Leonardo está vivo e ela não é a culpada por ter matado o Leonardo. Ela é vítima nessa história toda. Enfim. E todos ficaram com muito ódio de Odete Roitman. E aí, depois de cerca de 6 capítulos, a Odete Roitman morre. E em um contexto onde o César descobriu que se Odete Roitman morresse, ele herdaria 50% da TCA, uma cláusula que a Odete Roitman ela havia feito quando se casou com César. Ela fez essa cláusula de contrato de casamento. Não dá para entender muito bem porque ela fez isso, né? Mas ela fez, né? Talvez para prender o César, ela, né? Para o César não se separar dela. E acho que ela fez isso pensando nessa ideia aí de prender o César a ela.
do César nunca se separar dela. Talvez esse foi o intuito de Odete Roitman. Não dá pra entender muito bem porque a autora Manuela Dias fez isso, né? Bom, mas agora, com o que a gente vai comentar agora, talvez faça um pouco mais de sentido, mas mesmo assim, não dá pra entender uma mulher tão empoderada como Odete Roitman foi burra a esse ponto de dar metade do seu patrimônio para um homem que era um bandido. E ainda colocou em uma cláusula que quando ela morresse ele herdaria tudo. É pedir para morrer, né? É falar assim, opa, vigarista, me mate, que você vai ficar rico. Não tem muito sentido isso, não, tá? Mas o fato é que a Fátima se aliou ao Marco Aurélio e eles começaram a confabular a morte de Odete Roitman. Eles começaram a arquitetar e com a ajuda de Marina, melhor dizendo, Marina, que é a empregada na mansão de Celina, ela conseguiu as digitais de Celina e de Heleninha. Com isso, ela conseguiu colocar as digitais de Celina e Heleninha na arma que foi usada para matar Odete Roitman. E com isso, a Celina e a Heleninha foram incriminadas e pararam atrás das grades. Mas eu quero saber como a polícia irá descobrir o verdadeiro culpado por ter matado a Odete Roitman, que foi o César, o Marco Aurélio e também a Fátima. Esses três indivíduos são os verdadeiros culpados pela morte de Odete Roitman. Agora virou um mistério muito grande, porque o culpado pela morte de Odete Roitman pouco importa. Mas o problema aí nessa história toda é Celina e Heleninha, que são pessoas que estão sendo acusadas de um crime que ela não cometeu, né? Estão sendo injustiçadas por algo que elas não fizeram. Tinha motivos para ela matar o Leonardo? Até tinha. Pô, elas poderiam estar revoltadas porque a Odete fez uma barbaridade com o Leonardo? Poderia. Mas não foram elas. Elas são inocentes. É aí que entra a revolta do público. Eu apostaria aí em Eugênio descobrindo tudo, vendo ali alguma conversa de Marina e acabando inocentando a Celina e a Heleninha. Eu aposto em Eugênio ali desmascarando, desmantelando toda essa armação aí. Eu aposto muito bem nesse desfecho aí, enfim. Mas eu queria saber a opinião de vocês. Deixe nos comentários aí. Deixa o like, se inscreva no canal. Tchau, tchau. Até um próximo vídeo.